A cultura indígena corre riscos desde antes mesmo da chegada dos portugueses ao território brasileiro. Suas terras, danças e costumes foram massacrados pelos ideais europeus. Ao longo desses últimos 5 séculos, grande parte de seus povos foram extintos pelo modo de vida padronizado do homem branco. Começa agora Educação Indígena, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Facom. A pedagoga e doutora em estudos linguísticos Eunice Dias de Paula trabalha desde 1973 auxiliando os povos indígenas na luta pela educação. Seu trabalho consiste na alfabetização dos indígenas para que eles tenham maiores oportunidades a lutar por sua terra. A professora conta como a colonização europeia afetou essa comunidade. O modelo importado da colonização europeia era imposto aos povos indígenas e era um modelo muito desrespeitador das suas culturas, dos seus costumes, de suas línguas, né? E isso causava não só o genocídio físico, mas também causava o genocídio assim, cultural, né? E porque você matar as línguas e as culturas de um povo, né, por meio da escola, é uma coisa assim muito grave e séria que aconteceu desde o início da colonização aqui no Brasil. A educação indígena traz a oralidade como elemento principal de aprendizado entre as gerações. A terra e a existência de todas as formas de vida abrigam a experiência do sagrado para a população indígena. Nele, as crianças aprendem a cultura e os costumes de sua comunidade. O padre James, missionário da Consolata, que trabalha na terra indígena Raposa Serra do Sol, fala sobre a importância da formação indígena no nível universitário. Educação que vem conhecendo a potencialidade dos indígenas no ensino, na transmissão dos conhecimentos. Educação que vem respeitando os saberes indígenas. Isso que deveria ser. Então, já tem muitos professores indígenas formando e atuando nas comunidades. E ainda tem mais na faculdade, em Siquirar, se formando. Além disso, já está formando muitos outros profissionais, seja na advocacia, seja na área de medicina, e assim vai. Atualmente, o cenário mais preocupante na educação indígena é o nível básico. Para Marcos Maciel, mestrando em antropologia na Universidade Federal de Roraima e originário do povo indígena Macuxi, apesar do ensino de qualidade ser um dever do Estado, os povos indígenas têm sofrido com a desatenção e a falta de assistência do governo, afetando o desenvolvimento escolar dos indígenas brasileiros. Em relação à educação, estamos passando por uma situação que compromete bastante o ensino básico das nossas crianças, né? Falta de material, falta de estrutura nas escolas, falta de profissionais e a total desatenção dos governos para com a educação escolar indígena. E sabemos que isso é um dever do Estado, né, dos municípios, oferecer ensino de qualidade aos seus cidadãos, incluindo, claro, os povos indígenas com uma atenção diferenciada. A falta de produção e distribuição de material didático de qualidade também é ressaltada pelo linguista e educador ambiental Lucas Blaud, voluntário em um coletivo que elabora materiais didáticos indígenas. Uma das barreiras encontradas por grupos como o de Lucas é a falta de financiamento para a criação de material didático, e a solução encontrada para isso tem sido recorrer à tecnologia. Uma das saídas que o grupo tem feito é produzir material digital, né? Então a gente está começando a brincar com essa ideia de fazer livro virtual, e-book, e de fazer aplicativos digitais em línguas indígenas também, né? Já lançamos 2 aplicativos pela Fábrica de Aplicativos, pela plataforma Fábrica de Aplicativos, e isso está viabilizando difundir o material minimamente, né, entre as comunidades. A educação para o indígena está no dia a dia, na maneira como trata a natureza e todos os seres vivos.
Em algumas comunidades, a criança é matriculada na escola aos 8 meses de idade e já começa a se familiarizar com os seus costumes. Quando a gente trabalha com as crianças de 4, 3, de 5, né? Ele que ensina os professores, né? Não a professora que escolhe uma atividade para fazer. Não, eles que escolhem. Então, a nossa educação é totalmente ambiente livre, né? Então, aqui a gente tem nosso Centro de Cultura Indígena, onde a gente trabalha com as crianças de 0 a 6 anos. É importante entender que, mesmo com a alfabetização em português das crianças indígenas, é essencial que o ensino na língua delas também seja mantido, assim como a preservação da cultura e costumes. Hoje eles aprendem naturalmente português, aprendem isso não tanto para conhecer uma língua a mais, mas para poder se defender, eles dizem. Portanto, são armas para a subsistência do povo. Claramente sem perder as suas raízes, sem perder a sua língua, né? Isso se reflete na educação. Segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, existem hoje 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12% do território brasileiro. No próximo bloco, os avanços da educação indígena. Voltamos a apresentar Educação Indígena. A construção da política de educação escolar indígena conta com processos e instâncias participativas de tomada de decisão. Uma delas é a realização das Conferências Nacionais de Educação Escolar Indígena, a CONEEI. O ponto de partida para esse progresso foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, ela avançou bastante em termos de leis, mesmo na LDB a gente tem 2 artigos, né, só referentes à educação escolar indígena. Depois a gente tem 2 resoluções do Conselho Nacional de Educação e diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena. Apesar do avanço legal e dos esforços para sua efetivação prática, ainda existe um enorme caminho para que se alcance uma educação de qualidade e que contemple as demandas das diversas populações existentes no Brasil. Nos últimos séculos, tentou-se uniformizar a educação a partir de um currículo imposto que visava tirar do índio sua condição de índio, fazendo-o abdicar de sua língua, crenças e padrões culturais, em uma escola que não fazia circular saberes, apenas assimilá-los. Portanto, há, na realidade, embora tenha esse artigo 231 da Constituição que lhe garante isso, há um conflito quando se quer reconhecer este processo de educação e de escolarização deles, né? O papel da educação indígena é reafirmar as identidades étnicas, valorizando suas línguas e ciências e garantindo aos índios o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e das demais sociedades, sejam elas indígenas ou não. Para isso, o Estado deve respeitar a linguagem diferenciada e específica dos povos indígenas. Todos os povos indígenas não têm aquela setorização que nós temos da vida, né? Portanto, temos o momento da escola, temos o momento da casa, tem o momento da religião. Para eles, a visão deles, a cosmogonia deles é total, não é? É única. Portanto, a educação para eles é parte da vida, da cosmogonia deles, da maneira de entender o mundo, de entender a história, de entender a sua vida. Atualmente, a maioria das comunidades indígenas tem um contato muito próximo com outras comunidades não indígenas. Por esse motivo, está se tornando mais difícil manter os costumes dos índios e ensinar a sua língua junto com outras matérias. Esse processo dificulta ainda mais preservar a sua língua materna.
Você acabou de ouvir o documentário Educação Indígena, produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Universidade Paulo de Comunicação. Locução: Beatriz Moraes e Poliana Santos. Roteiro: Beatriz, Daniele e Vitória. Produção: Rafael. Orientação: Wagner Belmonte.